Sejam bem-vindos ao Psiconexão, o podcast feito para desvendar a saúde junto com a saúde mental para todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade, alta performance e disciplina. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje aqui dois atletas que trazem uma história de vida fantástica e todo o esforço que eles estão fazendo para iniciar aí a primeira competição deles dentro do quadro do esporte que eles compartilham. Então, Luísa, Ítalo, sejam muito bem-vindos, por favor, Olá. se apresentem. Como o Gustavo já falou aí, né? Meu nome é Luísa, tenho 26 anos, sou profissional de educação física, né? Além de ser atleta amadora agora. Trabalho na área há mais de 3 anos e, assim, vivo literalmente o que eu trabalho. E agora estamos aí tentando essa nova experiência de competir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ítalo Costa. Dou aula na academia, sou estudante de educação física, ainda não formado, e estou na área há mais de 10 anos por conta do tempo de treino, né? Então a gente acaba sendo sempre inserido na área, acompanhando competições, que é a nossa área agora, graças a Deus, é um sonho realizado, e é isso. Muito bom. Então, para começar, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer vocês por Obrigada. aceitarem o compromisso de estar aqui conosco. A gente agradece. E com certeza a gente vai tirar muita coisa boa disso, principalmente da experiência que vocês estão vivendo agora. Então, vamos começar, talvez por você estar um pouco antes desse processo, Ítalo. Como que está sendo para você, diante do meio que você vive, esse processo de preparação que eu acredito que deve ser difícil para todo mundo. Você que já está inserido no meio, teoricamente, é um pouco mais simples para você, o que não significa que é fácil. Sim. Como que está sendo isso? Então, Gustavo, é desafiador, né? Tanto para mim quanto para quem está no meu meio, porque a gente trabalha com o público. Então, tudo que você está refletindo ali em questão do seu cansaço, do seu desânimo, do seu estresse, ele acaba refletindo e as pessoas veem isso. Então, a gente tem que tentar falar assim, disfarçar o máximo possível para que você não seja visto como uma pessoa triste. Nem questão da pessoa te julgar, não, mas para você não realmente não transparecer aquela coisa de tristeza, de estresse, de sofrência mesmo. Porque você vê que nenhum atleta posta essa parte ruim, vamos falar assim, da preparação. Obviamente que tem as fases da preparação, umas são mais fáceis, vai dificultando ao longo da preparação, só que o bacana é que você vai aprendendo a lidar com cada fase e de acordo com a dificuldade vai vindo, você vai melhorando essa questão de lidar mesmo e não transparecer a dificuldade mesmo, fala assim, né? Você praticamente transformar aquelas renúncias que são necessárias ser feitas em um estilo de vida. Essa é a parte mais difícil, porque a gente vem de uma rotina que a gente gostava de comer o que queria. Chegar final de semana, é aquela relação vamos falar uma relação, não é de dependência, mas tem uma relação de carinho com a comida. Sempre Sim. associar momentos especiais com a comida. A comida, para mim, tem um significado muito afetivo. Aí no final de semana a gente costumava, a gente sempre vai pra roça, aí faz aquele cafezão caprichado, com aquelas coisas que são fora da dieta. É uma rotina realmente de uma pessoa comum. De noite a gente gosta de, na sexta-feira à noite, pedir um sanduíche, assistir uma série. Então, só que quando você vira essa chave, você tem que entender que é um processo que você está passando, é só aquela fase, para atingir um objetivo. Aí acaba tornando mais fácil, porque você tem um porquê fazer aquilo. Não é aquela coisa que você vai fazer, por exemplo, um carnaval. Sim. A pessoa que quer o projeto verão, não sabe quando termina às vezes. A gente entende que o processo ele tem um final, e esse final ele é um objetivo que vai valer a pena dentro do que a gente acha. A gente acha que vai valer a pena, obviamente. Senão a gente não estaria fazendo isso, né? Sim, com certeza. E eu tenho certeza também o tanto que isso agrega, principalmente nessa virada de chave que você fala, quando você deixa de treinar para manter uma saúde e entrar dentro desse ponto de alta performance. Porque o outro aspecto, né, falando nesse do treino que você comentou, muda nisso também. Você começa a olhar o seu corpo como, vamos falar assim, é como se fosse uma pintura, escultura. Onde você tem que moldar para poder melhorar. Por exemplo, tem pontos fortes meus, um exemplo, a perna, que eu não precisei
treinar, martelar tanto que ela já era grande e um ponto forte do físico. Sim. Mas uma pessoa normal não, ela igual eu mesmo antes treinava aquela ficha normal de academia que a gente treina, eu falo assim, no geral. o geral, Estética e saúde no geral. o básico. Agora, quando você foca nessa parte da alta performance, é o que tem que melhorar no meu físico, o que eu tenho que fazer para melhorar isso, como eu vou melhorar isso. Sim. Então a gente começa a olhar meio que por fora. O físico é literalmente uma ferramenta. Nossa, vira uma ferramenta nossa. Exatamente. É uma ferramenta de trabalho. E você olha ela por fora para poder avaliar e ver o que tem que fazer e como tem que fazer. Sim. E como que foi para você, Luísa, adotar esse estilo de vida? Então, eu sempre fui adepta a esporte por saúde, treino por saúde, sempre assim, pensando como uma pessoa comum que erra na dieta, que não tá a fim de treinar um dia, não vai. Mas sempre isso sendo ali os 10%. 90% sempre foi necessário você seguir, ter a disciplina, senão você não consegue evoluir nem pela saúde, né? Mas sempre preguei isso muito aos meus alunos, porque a maioria delas, inclusive, são mães, tem rotina muito pesada, mães de criança pequena, então assim, a gente sabe que não dá para seguir uma rotina 100%, mas 90% é necessário. Sim. Eu sempre tentei mostrar isso. E competir nunca foi um sonho meu. Nunca pensei, nunca quis. Sempre falava que eu ficar sem comer meu chocolate, de jeito nenhum. Nunca, tipo assim, já passou pela minha cabeça, porque várias pessoas falavam, você tem corpo para isso. Você tem corpo para isso. Aí eu pensava, mas nunca achei que seria possível. E quando que veio esse estalo? Nunca veio a possibilidade. Aí a gente foi no nutricionista, né? Aí ele ficava falando comigo, que você não compete? Aí eu falei assim, não, David. Ele chama David, inclusive. Não vou nada. Aí o Ítalo resolveu. A gente conversando, tipo assim, eu falando de mim, aí o Ítalo resolveu competir. Aí ele entrou naquela preparação lá, que ia ser um mês só para competir. Não sei se é um mês e meio. Um mês e meio. Aí começou a preparar, fazer tudo, e eu acompanhando do lado, né? E assim, foi horrível pra gente. Sim. Um competindo e o outro não, foi assim, péssimo, porque ele estava na alimentação super restrita, eu com minha vida normal, ele estressado, eu, tipo assim, não podia ter uma vida, no caso, comer livre, porque eu ficava com dó, às vezes. Sim. Então, assim, teve muito atrito. Aí ele desistiu. Assim, a gente chegou num ponto que os dois estavam, assim, um estressado com o outro demais, e parceria ele e desistiu. cumplicidade, né? Ele desistiu por isso e a gente resolveu no tênis de novo. E ele tinha me falado na competição que ia ter agora, que é essa agora, né, em dezembro. Aí, para ela, faltava ainda 4 meses, né? Isso, foram 102 dias, 103 dias. 103 dias. E contando. Uhum. Isso. Aí, ele tinha falado disso. Aí o David falou de novo. Por que você não compete? E aí, quando é que a gente vai competir? Eu falei assim, quer saber? Você acha que... Eu falei, David, eu não acredito em mim. Eu não acho que vai. Mas você acredita? Você fala que é possível? Chegar, tipo assim, eu não preciso ganhar. Mas eu posso chegar lá e não passar vergonha? Eu consigo? Quero, tipo assim, eu pedi a opinião dele, de verdade, para ser sincero comigo, se eu tinha capacidade de ir bem, não precisava ganhar, ir bem. Aí ele falou, sim, tenho certeza, capacidade de ganhar. Então, só que aí ele veio puxando aquilo comigo. Luiz, eu sei que você tem seus problemas com emagrecer e tal, porque eu já fui muito magra, então, assim, qualquer sinônimo de magreza para mim perto, eu já ficava meio... E outra coisa, favorada. Magreza também é um conceito muito amplo, né? Principalmente que eu não sei se é ajustável ao perfil de estilo de vida que vocês estão vivendo hoje. Uhum. Porque hoje, por exemplo, o Ítalo é extremamente magro. Uhum. Sim. Né? E olhar por esse lado. Né? Magreza que eu falo é estética, olhar uma perna fina, entendeu? Um braço fino. Nesse contexto aí. É o padrão que a categoria que vai participar pede. Sim. O padrão que a categoria pede. Eu sabia que eu ia ter... quando a gente foi nele, eu estava grande. Eu estava pesando 62 quilos. Assim, grande em relação ao que eu era antes, né? Minha perna estava esbarrando na outra. Tipo assim, estava nesse nível. E eu sabia que eu ia ter que chegar num nível que eu ia perder toda a minha perna. Tipo assim, um exemplo. E ia ter que ficar um aspecto muito magro, que a categoria biquíni, ela não é... A mulher não pode nem parecer que treina muito pesado. Tipo assim, é um equilíbrio corporal ali de uma mulher com corpo fitness. Sim. Não é a mulher maromba, entendeu? Então, eu sabia que eu ia ter que perder tudo isso que eu gostava. Sim. Aí ele falou, você está preparada para isso? Eu sei que você vai bem, sei que você tem chance de ganhar. Mas se você não ganhar, e se você passar por esse processo, você vai lidar bem com isso?
Ele me perguntou isso primeiro, antes de dar o ok. Eu falei assim, não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer, se eu aceitar, eu vou ter que lidar com isso, eu vou aprender a lidar. Aí ele falou, não, então eu acho que você é capaz. Eu falei, então vamos. Aí começou eu e o Ítalo. O que eu acho de mais formidável nesse processo é porque de jeito nenhum você perde, né? Porque alta performance, ela é muito diferente do que as pessoas pensam, né? Que é o que as pessoas pensam. O Usain Bolt chegou lá na Olimpíadas e de repente ganhou como o melhor da história, batendo métricas, porque correu 9 segundos. Olha lá, o cara ganhou a vida em 9 segundos. O cara ganhou a vida nos 20 anos que ele treinou para chegar Exatamente. lá e ganhar em Correu 9 os 9 segundos. Exatamente. Então, só de você viver o processo que você vive hoje e superar essas adversidades, principalmente no pontos que a gente estava conversando antes, que são pontos até contra-instintivos, né? O seu corpo, muitas vezes, ele pede, literalmente, quase que ele grita pedindo algo especificamente e acompanhar uma dieta muito restrita, ou às vezes o seu corpo está lá pedindo um dia de folga, você sabe, não, aquele cardio precisa ser feito. Você já é um vencedor por isso. Exatamente. Sim. Aí, logo no início da preparação, assim, antes de estar com a dieta muito restrita, eu já fui percebendo isso, assim, que os meus ganhos mentais, assim, de lutar com a minha mente, amadurecer a minha mente, a ponto de saber falar não para uma coisa que eu quero, mas que não é viável, eram muito bons, né? Aí, nisso, eu comecei a aceitar. Não, de qualquer forma, eu estou amando passar por esse processo porque eu estou aprendendo muito. Mesmo que chegue lá e o resultado não seja assim, bom em questão de ganho, de troféu, mas eu já vou estar ganhando nesse processo, por estar passando essa experiência e sobrevivendo a ela, né? Com certeza, né? E subindo, independente de qualquer coisa, está lá em cima do palco, né? Porque no início parece que a gente vê muito a parte boa. Não, a parte de tem que ganhar. É troféu, troféu, troféu. Se eu não ganhar, eu vou passar vergonha, as pessoas vão me julgar e eu tenho que chegar com um troféu aqui, pelo menos, de, sei lá, no pódio, terceiro lugar. Falar assim. Só que com o passar dos dias, você vai depletando mais, o seu mental vai sendo mais requisitado, você vai percebendo que as pessoas, os atletas, eles passam por isso. E você vê que você é vencedor só de fazer isso, sabe? Porque você pensa, todo mundo ali está sofrendo igual você, os que estão preparando. Eles estão errando também, eles estão fazendo sofrendo também para passar por aquilo ali. Então não é só você que está sofrendo mais. Aí isso acaba te acalentando um pouco em questão de você pensar, não, ganho melhor. Eu vou fazer o meu trabalho. Se eu chegar lá e perder, eu evoluí também. Por quê? Eu evoluí meu físico a um ponto, na minha cabeça, né, Ítalo, que eu nunca cheguei a esse ponto. É um físico que hoje vai melhorar, mas do jeito que eu tô aqui, nunca cheguei numa condição tão bacana, então para mim já é algo que é benéfico em questão de mentalidade, eu pensar, eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto. E na sua visão estética de antes, você prezava por tamanho ou por definição? Antes eu falar que eu meti o louco. Eu não ligava pra nada. Eu nunca fiz dieta regrada. Genética abençoada. Tipo assim, como eu já tenho uma genética bacana, graças a Deus. Até depois mostrar onde... Se as pessoas soubessem o que ele come, o que ele comia antes. Porque, tipo assim, aí eu achava que, tá de boa, tô treinando tranquilo. Eu gostava do lifestyle, vamos falar assim. Você poder comer o que você quer, mas, obviamente, a maior parte do tempo eu segui uma alimentação bacana, porque eu sabia o que tem para crescer, que é comer. No caso, uma taxa de proteína bacana, um carboidrato legal, mas nunca privei de comer o que eu queria. Sim. Porque eu sabia que, tipo assim, não tenho um objetivo, eu não tenho por que fazer dieta. Eu não ligo para sair em carnaval com um corpo bacana. Eu nunca tive isso de querer mostrar o meu corpo para as pessoas. É só que eu curti o lifestyle mesmo. Sim. Aí como eu sempre acompanhei isso, desde que eu comecei a treinar em 2015, eu ficava naquela. Como que seria meu corpo num palco? Aí eu ficava vendo o pessoal competindo, os caras competindo. Você vê que, tipo assim, você sofre ali, chega daquela vontade de participar. Mas eu nunca quis deixar de fazer as coisas que eu fazia. Porque eu pedalava, eu corria, eu gostava de jogar vôlei, fazia muitas coisas que eu não queria abdicar naquele momento. Aí quando virou aquela chave, não, eu quero competir, eu quero ver até onde o meu corpo, a minha genética pode chegar, porque muita gente me falava sobre isso, aí que você vê que realmente o físico muda. Aí é aquela coisa que você abdica daquelas coisas, mas você entende que tendo um objetivo não te faz ficar chateado, triste por nada disso. Você deu um propósito. Você deu um propósito, exatamente. Né?
E é muito interessante ver isso, porque muitas vezes as pessoas, elas que não entendem muita parte do processo, e eu acredito que cada vez mais o fisiculturismo, de uma forma geral, ele vai se tornando cada vez mais afim da população de uma forma Sim. geral. Mas, ainda, de certa forma, é um esporte um pouco restrito para as pessoas do nicho, né? Sim. Não é tão amplamente difundido. Sim. Mas é porque eu acho que as pessoas que muitas vezes criticam, falam, para que ficar desse tamanho? Eles não entendem que o importante ali é você falar, porra, o cara passou por Sim. tudo isso para estar daquele jeito ali. E é muita coisa, né? Eu gostaria, assim, né? Eu sei que é muita coisa, mas eu não tenho esse conhecimento empírico, eu não Sim. vivi isso. E como que foi para vocês virar a Só viver. chavinha do treino, vamos dizer assim, funcional, né? Pro dia a dia, pro treino profissional? Como que foi isso? Como eu sempre tive esse contato, eu sempre vi muito o que os atletas faziam, o que eles falavam, o que ensinavam. Então, eu acabei sempre tentando avaliar meu corpo, onde eu queria melhorar, e acabava aplicando meio que esses métodos de melhora mesmo em partes específicas do físico, porque quando eu já tinha o físico construído. Sim. Obviamente, que não adianta fazer isso com um físico que não está construído. Então, vamos falar que meio que eu sempre vivi nesse meio. Já Treinei pensou dessa em treinar forma, né? alta performance? Eu sempre busquei o treino que favoreceria aquelas partes específicas do meu físico. Sim. E quando que entrou o educador físico no processo? Eu digo que eu fui minha cobaia. Eu fui minha própria cobaia de treino, porque eu monto os meus eu treinos, também, deu desse certo pra lado. mim. É a mesma coisa, gente, né? Eu monto meus treinos pra mim. Deu certo pra mim, uma coisinha diferente ali. Às vezes uma coisa simples, vai fazer lá numa cadeira extensora, levanta a ponta do pé pra cima. Isso é o certo, né? Tô dando um exemplo, tipo assim, eu fiz pra mim, foi bacana. Fulano de tal, faz isso aí. Entendeu? Na hora, lógico, tem os fundamentos, né, teóricos e tal, a fisiologia, tudo incluso. Aí você vai e aquilo deu resultado. Então, eu fiz daquele jeito ali e meu quadríceps cresceu mais. Então, eu passo para minha aluna tentar fazer daquele jeito. Deu certo também. Entendeu? Assim, fui fazendo no meu corpo para preparação. Eu tinha o meu treino, favorecendo meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? Treino no corpo inteiro, no geral, mas sempre buscando melhorar os pontos fracos. E fui continuando adaptando de acordo com isso. E na preparação, ela vai meio que afunilando isso aí. No início, você começa continua treinando o corpo inteiro, até porque você tem energia ainda para treinar o corpo inteiro. Sim. Aí, sua energia vai diminuindo e o corpo vai criando ali as formas, né? Você vai vendo mais certo onde que precisa estar melhor e tudo. Até porque cada categoria tem os seus critérios de avaliação. Sim. Ali, né? Como, por exemplo, a da categoria biquíni é ombro, cintura fina e bumbum. Então, tipo assim, eu fui vendo, fui afunilando para isso aí, meu treino. Sempre buscando isso aí. Tanto que, por exemplo, eu fazia um treino de inferiores. Segunda, quarta e sexta. Meu treino comum era segunda e sexta era quadríceps, né? E só o de quarta-feira era glúteo. Quando eu entrei na preparação, eu já tive que mudar isso aí. Trocar para 2 dias o glúteo e 1 dia quadríceps. Já pensando em inserir na categoria. É absurdo ver o tanto que o corpo responde. Sim. Assim, dando todo o estímulo correto, né? Quando você começa a dar o estímulo correto, isso em qualquer pessoa. Sim. Você dá o estímulo correto, seu corpo vai responder, né? Uns mais rápidos que os outros, mas tem a resposta, né? É biológico. Aí você vai afunilando. Hoje em dia, tipo assim, a gente não pode nem consegue mais ter um treino de mais de 1 hora, um treino muito longo. Então você vai tendo que catar ali tudo realmente mais importante para poder conseguir fazer um treino que renda bem e ainda pegue ali os pontos necessários. Então vai fazendo essa mudança aí e a gente mesmo vai. Como a gente entende, a gente vai mudando. Isso me deixa muito feliz até pro meu treino, que eu sempre gostei da ficha né? Então eu treino um grupamento muscular por semana e é isso. Fazer, Gustavo. Eu detesto essa ficha que, porra, nessa semana você ainda volta. E o pior, eu detesto passar de 1 hora na academia. E geralmente eu não chego a 1 hora. Meu treino bate 50 minutos, eu já tô querendo ir embora. Então, e eu vou treinar com minha mulher e ela ainda às vezes fala assim, pô, mas eu ainda queria fazer isso e aquilo. Eu falei, pô, meu treino já acabou, já foi, é isso. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas não necessariamente entendem o propósito exato do treino de força direcionado, né? Eu acho que eu gosto muito dessa parte do esporte, do fisiculturismo, porque ele preza muito pela proporcionalidade.
Sim. E em muitas áreas que a gente fala de alta performance, fora dessa parte física, a gente sempre fala de, tipo assim, esqueça seus pontos fracos. Seus pontos fracos vão ser sempre pontos fracos. E se você focar nos seus pontos fracos, você não vai ter tempo para trabalhar seus pontos fortes, que poderiam ficar ainda mais fortes. E né? o fisiculturismo é o contrário. Você Exatamente. tem que focar no ponto fraco para ter um físico equilibrado. E gerar Não proporcionalidade. deixa de treinar ponto forte, Sim. né? Como sempre, não, igual você falou, a gente nunca vai deixar ponto forte Inclusive, de lado, ao em contrário, nenhum lugar. nos treinos a gente treina, foca mais nos pontos fracos e os pontos fortes acabam ficando um pouco para trás porque eles não precisam ser trabalhados. Estão estimulados. Mas não pode deixar de ser. Porque senão também... Exatamente. Aí que Ele entra vai volume diminuir. de treino, cálculo de volume, a intensidade sempre tem que estar no talo. Quando a gente fala de intensidade é correlacionada à carga, né? Quando a gente fala de intensidade é carga. Ou seja, por exemplo, o nosso exemplo agora, a gente não consegue manter um volume tão grande de treino no final porque não tem energia, não tem glicogênio suficiente. Então o que a gente faz? Diminui o volume para poder manter a intensidade. Porque a força, você não perde a força. Você perde a capacidade de quê? De sustentar, querer fazer resistir. força. Sim. Exatamente. Só que você sabe que a força ela mantém. Vira um treino de resistência. Sim. Você consegue realmente manter aquela força, só que você tem que tirar um pouco do volume para aguentar o treino inteiro, onde você tem que treinar. E eu acho isso muito legal que você falou essa parte do treino de resistência, porque é uma coisa que eu sempre falo, que o treino de força bem feito é de fato um treino de resistência, não só mental, mas todo mundo acha que a força tá, por exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora, você faz a extensão e aí você vai ganhar porque você tá levantando mais rápido. Eu falo, bicho, tenta fazer a resistência, faz 1/5. É porque tanto, Gustavo, que o próprio treinamento de força chama treinamento de força resistido. Sim. Porque tudo que você coloca carga, você tem que gerar uma resistência contra a gravidade, é um treinamento de resistido. Outro exemplo também é treino metabólico tensional. Não existe treino só metabólico ou só tensional. Por quê? Você usa vias metabólicas no treino de musculação, só que ele é maior parte tensional. Você usa tensão muscular num treino de spinning, por exemplo, só que ele é muito mais predominante metabólico, porque ele gasta mais vias metabólicas. Sim. É sempre um todo, né? Sim, outra coisa também é a questão que você falou da força. Sim. Quando você gera uma resistência no exercício na fase excêntrica, que a gente fala, quando o músculo está estendendo, é aí que ele vai gerar o estímulo hipertrófico. Tanto que tem estudos, né, que falam sobre hipertrofia aumentando, por exemplo, o bíceps distal, que é a parte de baixo do bíceps. Sim. Ele aumentar muito mais em repetições parciais nele em extensão do que ele em contração. Muito importante. Porque o músculo é saber feito para contrair. Ele não é feito para estender, para resistir à extensão. Ou seja, é ali que ele vai adaptar a hipertrofia. Sim. Obviamente, né, com o treino adequado em questão de volume e intensidade. Isso que é fantástico, né? Porque a gente consegue perceber a resposta muscular. Que a resposta de crescimento muscular é uma resposta inflamatória, né? E aí a gente tem os padrões lá de inflamação. Dor, rubor, calor, edema e perda de função. E aí a gente fica falando, eu principalmente, eu falo isso muito com a minha mãe, inclusive, que eu estimulo muito minha mãe para o treino de força. E aí ela fala assim, não, mas eu fiz tanto hoje que minha perna até doeu. Eu falei, pela primeira vez você fez certo, né? Porque levar o músculo à inflamação é justamente, nossa, mas eu saí e não consegui andar. Parabéns, perda de função. Mas parece que o músculo está inchado. Ele está inchado, ele não parece, né? Exatamente. Exato. Então, esse processo, você chegar a esse nível de fadiga, que começa o processo de construção. Isso demanda muita energia nesse processo inicial. E como que funcionaram para vocês colocarem, e claro que vocês estão em acompanhamento, principalmente nutricional, mas como é que vocês fizeram essa fase de booking e de cutting aí para adaptar? Eu não fazia. Falo que o meu book era a minha rotina antiga. Comer pra caramba, não tá nem pra nada. O que eu acabei ganhando um pouco de gordura. O meu nível meu percentual estava em 12%. Por 12. Não, mas pra mim tava aquela coisa bacana, porque a cabeça tava boa. Não, tá bacana pra todo mundo. Não, eu tava comendo. Pra então quem não mostra depois sabe, o antes e depois. Para quem não sabe, o booking é o superávit calórico e o o cutting cutting é o déficit calórico, né? No caso, gastar mais, o cutting é gastar mais do que você come, A fase e de o ganho é a booking fase de perda. você ganhar mais do que, você ingerir mais do que você gasta. E então, essa parte da transição, vamos falar, foi quando eu decidi ir no David, que o nosso nutricionista, que eu nunca tinha feito acompanhamento nutricional. Eu fiz com a minha cunhada uma vez, a Sadala, que é nutricionista também, só que foi aquela coisa que eu segui um mês, cheguei num shape bacana, natural, só que não era aquela dieta que eu seguia 100%, porque
não era tinha aquele um objetivo. não tinha um propósito. Então, fala que o booking pro cut foi quando eu decidi competir e não, trocou a dieta. desde que eu treino, eu tô em booking praticamente, porque eu sempre quis crescer, né? Sim. Eu sempre fiz um booking mais limpo para não crescer não ganhar gordura nesse processo, né? Porque eu não tinha o objetivo de fazer um cutting tão próximo, não sabia que eu ia precisar tão rapidamente assim. Então eu tava em booking também a vida inteira, né? Aí quando a gente decidiu competir, entrou em cutting. No caso, porque eu tô indo nessa categoria. Sim. Se eu tivesse indo na categoria wellness, que é a outra que as mulheres são maiores, mais fortonas, aí eu teria que entrar em booking. Sim. Continuar em booking e fazer um booking muito maior. Sim. Mas a gente tinha 4 meses, né? E não dá pra fazer dias. Não dava tempo de fazer um booking a ponto de crescer, a ponto de conseguir fazer o cutting depois e manter a massa. Porque entendeu? no Então, tipo booking, assim, a gente não tive escolha. Né? No caso só se a minha escolha fosse não competir agora em dezembro. Mas como eu escolhi competir, então era essa a minha opção. É porque o booking não é simplesmente aquela coisa que você vai crescer e depois já transiciona para uma dieta uma dieta hipocalórica que você vai perder tudo. Porque o seu corpo, quando você ganha muito peso, você ganha muita água, gordura e músculo também no booking. Porque tem a questão da comida, retenção hídrica. Então o seu corpo ele ganhou muito peso. Ele não quer aquilo ali. Ele quer tirar o peso fora porque ele não quer massa muscular. Porque ela gasta energia para se manter. Então, quando a gente vai transicionar do booking para o cut, você tem que fazer um processo de uma dieta hipocalórica, ou normocalórica, que é uma dieta que ela equilibra o seu gasto com o seu consumo, para o seu corpo poder acostumar a aceitar aquele peso ali. Para ele não você baixar a caloria, ele não eliminar de uma vez. Perdi caloria, posso eliminar essa massa magra. Sim. É assim que ele pensa se você transicionar de uma vez. Agora, quando você vai aos poucos, ele vai entendendo que ele consegue manter aquela massa muscular sem prejudicar em questão de falar assim, de perder vida, de se gastar demais para manter aquela massa muscular. Sim, isso é muito interessante, até porque isso teoricamente é contra-evolutivo, mas isso mostra a importância mesmo do nosso estabelecimento como sociedade hoje em dia. Porque hoje em dia, talvez você fosse a pessoa que fosse, aliás, lá atrás, você talvez fosse a pessoa que não seria selecionada porque você tem uma facilidade imensa para ganhar músculo, você ia gastar mais energia, o alimento mais rápido. Exatamente, né? E aquele que geralmente consegue reter mais energia é aquele que sobrevive manteria. Mais fácil. E hoje essa pirâmide inverte. Na verdade, aquele que tem uma capacidade metabólica retentiva maior, que é aquele que consegue ganhar peso com mais facilidade, geralmente é a pessoa mais propensa ao desenvolvimento de doenças crônicas, porque é a facilidade para ganhar peso, né? Isso por causa dos hábitos alimentares, principalmente. Por isso tem que ter os estímulos corretos, tem que ter a instrução ali da alimentação correta, para você saber ali o que você precisa ingerir para te encaminhar para um ganho, né, correto. Um ganho ou uma perda correta. Porque não adianta simplesmente comer menos. Comer o que menos? Isso. Ou comer o que muito também, né? Porque a pessoa ela acha que o emagrecimento ele é simplesmente parar de comer. Não, o pão é vilão, o arroz é vilão. Não. Desde que você consiga equilibrar os macronutrientes, você consiga controlar suas calorias durante o dia, você consegue encaixar um chocolate, uma refeição livre. Porque o que vai importar no final das contas não é aqueles 10 minutos de cardio que você fez a mais no dia. Não é aquele cardio que você fez para compensar o sanduíche que você comeu ontem à noite. É o quê? É a contagem calórica total do dia, da semana, do mês, da constância mesmo. Então não importa se está comendo bem, mas furei a dieta. Desde que aquilo ali seja calculado certinho na sua dieta, você não precisa gerar compensação, ficar mais cansado no outro dia ou mais estressado em questão de não querer comer, aí acaba virando um ciclo. A pessoa ela come fora da dieta à noite, aí ela acorda de manhã, fica sem comer. Já acorda inchado, com aquele pico de insulina de madrugada. Aí não come o dia inteiro. Aí quando chega à noite, nossa, que fome. Aí começa a comer. Não existe a compensação, é um dia após o outro. Aquele dia ali, igual muita gente fala, é isso que a gente estava falando, o Ítalo estava falando mesmo. Hoje eu errei na dieta, amanhã eu vou ficar sem comer de manhã. É outro dia. Segue a sua dieta normal no outro dia e não come, então. Exatamente. Não erre de novo, né? Não erre de novo. É igual a academia quando jogo de resiliência mesmo. O fisiculturismo fica meio que isso. É um jogo de quem erra menos. Exatamente. A gente viu que é um jogo de quem erra menos. Quem errar, todo mundo erra. Quem erra principalmente menos iniciante. Entra condicionado. E a primeira preparação igual ela falou, principalmente iniciante. A primeira preparação, todo mundo fala que é a mais difícil, porque você não tem aquele gostinho do palco. Você não tem aquele gostinho do que é chegar lá e competir. Por exemplo,
A gente corria antes, aí você subia no pódio, então você entendia que eu precisava fazer um treino de tiro para poder melhorar a minha corrida e chegar no pódio na próxima corrida. Sabe a sensação do pódio. Você tem a sensação do pódio. Agora a gente não tem noção disso. E é sofrido o processo. Então, aí tem vezes que a gente pensa, será que vale tão a pena aquela sensação de subir no palco lá? Por que eu tô passando um chocolatinho de agora? Não tinha dia que eu falava com o Luiz Gustavo. A gente acorda motivado, querendo botar o pau pra torar, chega à noite e quer desistir. Sim. É sempre assim, você acorda animado, dorme querendo desistir. Porque Só à no outro noite, dia você acorda animado. À noite todo mundo tem menos energia mesmo, né? Sim. E nós, então... E é o processo nada. E talvez é porque o seu corpo fica procurando tantas coisas e ao mesmo tempo você mantém a disciplina, sim, você acaba pro corpo frustrando, né? E aí acaba diminuindo um pouco aquela noradrenalina que é o que sustenta esse processo de busca, né? A sua cabeça, ela te frustra para você poder comer. Exatamente. Ela quer te enganar para você comer. Exatamente. Então, por isso que essa preparação mental para qualquer tipo de atleta de alta performance, porque eu nunca fui um atleta, mas já tentei ter performance. E aí, o meu booking, ele foi... Diariamente, eu tinha 1,250 kg de arroz para comer, porque eu tinha saído de uma infecção, que na verdade foi um abscesso dentário que eu tive depois de tirar o siso, tive um abscesso, emagreci pra caramba e perdi muita massa magra. Eu falei, não, quero voltar, aí eu, 1,250 kg de arroz por dia. Nossa, não sei se vocês têm noção, é coisa demais. E depois, eu tava super feliz. Primeiro que eu tava conseguindo comer, porque eu tava sem o abscesso na boca. E depois que, cara, eu não ficava com fome hora nenhuma. E aí chegou a hora que ele falou assim, vamos virar pro cutting. Eu falei, não, vamos, como é que é isso? E eu saí de 1,250 kg de arroz por dia pra, 500 gramas por dia e, dividida ainda. E eu falava, meu Deus, cara, isso é um pouco ficar... errado se você não tiver transição por conta do que eu falei. É um choque pro seu corpo. Não, foi um choque absoluto. Você vê que você perde, você sai de 1.300 para 1.300 para 500, é um salto de mais 50%. Absurdo. Se você não compensa essas calorias perdidas no arroz em outras refeições... Foi assim que eu saí da dieta. Porque o seu corpo começa a pedir. Exagero, todo exagero causa erro. É aí que vem a importância da transição do booking pro cut. Sim. Você acostumar o seu corpo com o que ele vai ser... O que você vai exigir dele. Sim. É meio que uma academia, você faz o aquecimento. Então, e é justamente você também ter a visão de... Por exemplo, a sua visão é que eu estou fazendo isso aqui, porque daqui a pouco eu vou estar com shape X e vou competir. O meu era depois daqui, depois de eu terminar esse cut, o que vai ser, entendeu? Vai ser minha vida normal, eu já cresci, eu tô feliz, porque eu nunca quis ser grande. Eu sempre gosto de ter uma estrutura muscular ok, mas ser magro, né? Ter uma massa gorda ali mantendo algo entre 10 e 15, que para mim eu tô extremamente feliz. Mas o bacana pro saudável é isso mesmo, porque a maioria das pessoas para manter corpo que te traga funcionalidade e satisfação. Não, e o mais foda é que meu melhor amigo, eu treino junto com ele, e o cara, ele literalmente não tem gordura no corpo. É uma genética abençoada, semelhante a essa que você tá falando. E que, era todo dia eu e ele treinando. E eu olhava e falei, mas como é que pode ele tá desse jeito? E geralmente são os que mais comem. E não, come um absurdo. E a gente que come atrás, a gente toma, né? Porque é aquela história, galinha que acompanha a pato. O importante é cada um entender o seu tipo de corpo. Sim. Né? Se eu sou ectomorfo, né? Tem ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Se eu sou ectomorfo, eu sei que eu vou ter que ter uma dieta, né? Que vai ter mais caloria, que eu vou ter que me dedicar mais a me alimentar mais vezes ao dia, às vezes alimentar mais e evitar os erros para não ganhar gordura em vez de massa magra. Se eu sou endomorfo, eu sei que eu vou ter que sofrer um cadinho mais ali, né? Nas calorias para poder conseguir emagrecer com a massa magra. E mais ainda se eu quiser comer alguma coisa fora da dieta. E mais ainda, porque do mesmo jeito, igual o pessoal brinca muito, né? Que a pessoa magrinha lá come o lanche e perde 2 quilos. Né? E a pessoa que já tem tendência a engordar, respira o lanche, já ganhou 5 quilos. E é também, muitas vezes a gente percebe a reação inflamatória do corpo na retenção. Sim. E eu percebo muito disso em relação ao álcool. Né? Principalmente as pessoas, principalmente eu que trabalho no CAPS, e tem muitas pessoas lá que são etilistas crônicas. E essas pessoas, é muito engraçado porque a gente vê claramente uma fase de transição da caquexia do processo cirrótico. Quando a pessoa está toda edemaciada, ela está dentro do processo.
Quando ela começa a ficar caquética, perder uma massa magra, é porque ela já não tem mais função hepática. E aí a gente percebe que as pessoas, elas incham, e nem precisa de ir muito longe, né, gente? Vocês digitam aí no Google Leonardo e olha uma foto do Leonardo, vocês vão ver o edema em pessoa, né? A pessoa toda inchada por Não conta sabia. desse processo de É um bom álcool. jeito para você identificar. Olhando isso, você identifica o nível que a pessoa está ali do Sim, mas alcoolismo. não necessariamente é um 100% de acerto. Mas o que você percebe que é caquete, que tem aquela barriguinha ainda, que o povo fala que é barriga d'água, o processo de ascite, esse aí já tem a cirrose já estabelecida. Não, tinha uma aluna minha que eu sabia que ela tinha tomado umas no final de semana, que ela chegava na academia com o rosto inchado. Sim. A gente conhece, eu acho muito legal isso também, que a gente conheceu o aluno a ponto de saber o dia que ele furou a dieta. É muito legal isso. A gente tem dia que você chega lá, o aluno chega na outra dia e fala assim, como é que foi essa alimentação ontem? Você comeu uma coisa fora? Comi. Eu falei, eu tô vendo que você é inchado. E o pior é que incha mesmo, cara. É uma resposta quase imediata. E a gente percebe muito, principalmente naqueles carboidratos de alto índice glicêmico. Sim. Nossa, é muito rápido esse processo. Até é uma questão hormonal que acontece ali também, de uma desregulação da liberação da insulina. Mas é muito claro que fica. Como é que funciona para vocês, principalmente nesse período de competição, o processo de socialização? Vocês bebiam antes? Vocês não bebiam já? Já tem bastante tempo que eu parei de beber. Tipo assim, antes eu bebia socialmente mesmo assim, sempre gostei muito de cerveja, mas eu gostava do gosto. O álcool eu sempre vi que não me trazia benefício, porque eu sempre me importei muito com o físico e nisso prejudicava muito, só que não foi por isso que eu parei, foi psicológico. Eu via que estava me prejudicando muito mentalmente. Todas as vezes que eu bebia, que eu consumia o álcool, a minha mente ficava fraca e eu poderia ter uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. Então, eu decidi, não, por que eu vou ficar bebendo se eu não tenho necessidade de... Assim, muita gente bebe para ficar sociável. Eu não tinha disso. Eu falava do mesmo jeito, bebendo ou não, dançava do mesmo jeito, bebendo ou não. Por que eu vou ficar bebendo? Aí eu falei, vou parar. Aí eu comecei bebendo cerveja zero. Bebi, assim, foi super de boa, porque como eu gostava do gosto, então, assim, a cerveja zero tem o mesmo... E ainda vinha com mesmo bônus gosto. ainda, então, de não ter o álcool, né? Pois é, ainda tem o bônus de ter o álcool. Aí eu comecei bebendo assim. Aí quando eu assustei, eu parei com tudo. E eu Aí acho até muito a zero. legal, igual isso que você coloca em relação aos efeitos que você percebia do álcool, mas é a mesma. Você falar que bebeu um álcool e se sentiu deprimido e ansioso no dia seguinte é a mesma coisa que você falar que tomou um diurético e urinou. Por quê? Porque o efeito, o álcool é uma droga depressora. Não? O efeito do álcool é trazer uma sensação depressiva. Inclusive, o etilista inveterado, ele passa por uma fase que a gente chama de efeito paradoxal do álcool, né? Que antes dele te deprimir, ele te traz um estado de uma euforia, né? E aí, o que acontece? O etilista, ele bebe, ele entra nesse estado de euforia. Quando o efeito do álcool está passando, ele está mais deprimido, aí ele bebe para voltar ao estado de euforia. Esse que é o mecanismo de dependência. Vicia naquele momento ali anterior. E naquela famosa frase, o que melhora uma ressaca? Mas, entendeu? De novo. E aí Tipo as pessoas entram nessa linha e acabam, não, eu bebo todo final de semana e depois terça porque o Cruzeiro joga terça, na quarta porque outro time joga, na quinta porque é quinta, na sexta porque é sexta, no sábado porque é sábado e domingo para rebater. E aí, segunda eu não bebo, né? E eu gosto muito de falar que o meu motivo não foi físico, porque muita gente... Físico, né? Por causa do não bebo. Você não bebe, né? Você é fitness. Então, muita gente pensa assim, não foi por isso, foi por causa da mente mesmo, pela saúde mental. O físico é um bônus. Sim. Tipo assim, a estética foi um bônus que, assim, eu juro que não pensei nesse caso quando eu parei e foi assim, de uma semana para outra, meu físico respondeu totalmente melhor. E não é só o seu. E aí você gosta. Né? E não é só o seu, todos respondem, só que poucas pessoas estão atentas a isso. Né? Que percebem que ficam se matando lá no projeto Carnaval e aí chega no primeiro dia do Carnaval, perde o projeto inteiro. E o álcool, ele acaba com a hipertrofia. Acaba, destrói, né? Então, assim, é muito contraprodutivo. Sim. E até pelo que vocês estavam falando, vocês sempre, né, já viviam aí um certo lifestyle em relação ao processo de treino de força. E nessa profissionalização, vocês precisaram otimizar o processo de performance que vocês tiveram. Quais foram as estratégias que vocês usaram para isso? Então, no meu caso, Gustavo, foi a questão do David mesmo, nosso treinador. Ele olha para o meu físico, ele tinha uma visão melhor do que a minha nessa questão, que por mais que eu tenha essa vivência do lifestyle há 10 anos, é ele que é o cara que já competiu, que tem experiência, que vai olhar para o meu físico. Além de ser preparador, ele já competiu também. E vai estar faltando isso nessa pose. Então, tipo assim,
tem que fazer isso. Aí ele mudou meu planejamento de treino, falou que precisava melhorar e dentro disso aí eu montei o meu treino. Só que o planejamento, jogar ponto fraco mais vezes na semana, dar estímulos em tais dias da semana, pós-descanso já começar com o treino do ponto fraco para ter mais energia, foi ele que fez. Toda essa questão do planejamento. E vocês utilizaram alguma forma de otimização de treino de força? Hormônios. E como que funciona para você, um atleta profissional, observar o antes e depois de uma resposta física e mental ao processo de hormonização? Então, para mim foi o seguinte, eu comecei a utilização antes porque eu sentia um pouco depressivo, o meu de testosterona ele era um pouco alto para uma pessoa natural. Qual que era a base, mais ou menos? A base de 19 a 45 anos, se eu não me engano, é de 180, em média até 750 mais ou menos. Eu tinha 930 natural, então já tinha uma genética bacana, 930? um físico... É um físico bacana, só que quando eu comecei o tratamento pro TDAH, eu comecei a ficar um pouco depressivo, mais para baixo, não entendi o porquê. Você fui tratou fazer com o quê? Ritalina e estalopram. E foi os 2 iniciais, né? aí eu comecei a fazer os exames, né? Eu sempre fiz exames só por curiosidade mesmo, queria ver meu nível de testosterona. E ele baixou muito, ele caiu para 380, se eu não estou errado, 300 alguma coisa. Você chegou a fazer um TPC, a terapia pós-ciclo? Não, isso era... Quando ele era natural. Quando é natural. Aí eu pensei... nessa fase, você teve essa queda de testosterona quando você passou por esse momento depressivo. Natural, tinha 900 e pouco, aí ele começou a tomar Ritalina, estalopram e caiu para 350. Então assim, eu como direito, eu faço treino pesado, aí meu treino começou a não render mais, eu comecei a acordar cansado, a dormir mal, então assim, alguma coisa tem, e eu acho que é a queda de testosterona. O hipogonadismo é foda. Aí eu fiz o exame, aí eu falei, quer saber? Comecei a usar o Durateston. Aí comecei a usar 1 ml por semana, é uma dose suprafisiológica, aí foi bom que eu tive o proveito todo do esteroide, porque a minha testosterona em 2 meses ela bateu 2.500. Aí tava tendo o proveito 100%. Então, o seu primeiro contato com hormônio foi antes de você entrar no período de Fala que meio meses. que foram... Acho que foram 4 meses antes da competição. Sim. Aí eu comecei a estar naquela. Cara, é uma coisa... Comecei a pensar depois desse tempo, né? É tão ruim você pegar e injetar algo no seu corpo. Você realmente é um drogado, vamos falar assim. Porque não é algo que é feito para o ser humano. Tem reposição? Tem, mas não é feito para o ser humano isso. Aí foi que eu decidi dar um propósito para isso. A Luísa já fazia o acompanhamento com o David e que eu quis competir. Aí trocou os hormônios, então eu entrei nesse segundo ciclo. Fala que não é que tem um ciclo. A pessoa, quando ela cicla, ela vai perder aquele shape. Você tem que realmente saber aluguel. As dosagens que você usa para quando você estiver em período de descanso. No caso meu, que a gente é atleta agora, a gente tem que saber dosar para não sobrecarregar o corpo. No caso eu que sou homem, né? A mulher tem que fazer a pausa para eu não ser prejudicado em questão ao longo prazo. Porque se eu quero durar nesse esporte, eu tenho que focar também nessa questão da saúde como... Sustentável. Não é que você vai ser saudável, mas você vai... Vamos falar assim, o uso que seja menos prejudicial ao seu corpo. Redução de danos. Para você poder descansar os receptores, para poder começar uma preparação nova com outros hormônios. Sim. Aí, geralmente é dose que manteria a testosterona na pessoa natural, vamos falar assim, no período de descanso. Mas quando você decidiu começar a competir, aí mudou tudo. Né? A gente trocou os hormônios, né? Eu usava o Durateston, aí ele trocou para uma mistura que chama Castec, que é uma mistura mesmo, todas as marcas têm a mistura, são 3 hormônios, testosterona de qualquer fonte, tem os ésteres, né? O propionato, enantato, etc. E masteron e trembolona. Só como a dose é pequena, o meu corpo ele reagiu bem, mesmo sendo a dose sendo pequena, porque é a primeira vez que eu usei. Então isso foi muito bacana, porque não precisa aumentar nada de dose, até porque se você joga uma dose alta no início, o corpo tende a não responder com dose alta depois. E você faz uma hipersaturação, né? Também porque você tinha receptores para isso. Porque como eu treino há tanto tempo, eu demorei 9 anos e meio, galera. 9 anos e meio natural treinando para poder começar a usar. E por um motivo. Não foi simplesmente por estética, igual eu falei. Foi questão psicológica para eu poder melhorar
Fala assim, essa questão que eu tava mais... Disposição. Essa disposição mesmo. Para os seus níveis, vamos dizer, de receptores de testosterona no seu corpo, e para alguém que tem uma testo fisiológica de 930, você Sim. chegar a 380, e por que eu simpatizo muito com esse processo psicológico que você passou também? Porque eu já passei por um período de hipogonadismo também. Uhum. Só que aí eu não fiz uma reposição. Eu fiz quase como se fosse um TPC, porque eu entrei principalmente por processo de estafa e estresse crônico. E aí a minha testa caiu para 180. É muito baixo. Eu era, um cone. Uhum. Entendeu? E era uma coisa horrível, principalmente a nível mental. Era tipo assim, era literalmente falta de energia para Sim. abrir o olho, para levantar da cama, Pra viver, para comer. literalmente. Exatamente. Só que aí eu fiz o clomídio, o clomifeno. Aí eu, Ah, sim, é o TPC. isso. E aí Então, o a que eu gente- pensei, eu não tenho acompanhamento médico. Não tinha na época questão de... Porque eu não queria gastar com isso e eu tinha muito conhecimento. E já fala que já tinha Aquela vontade. aquela vontadezinha de pensar Curiosidade. onde que meu corpo pode chegar. Sendo que eu já estou 9 anos e meio treinando. Não vou falar assim, cheguei no meu limite natural. Não posso falar que eu cheguei porque eu não fiz aquela dieta regradinha. Poderia ter feito. Só que, graças a Deus, deu um objetivo para isso. Então, né, hoje tem um motivo. Mas também não estaria utilizando o que eu estou utilizando hoje se não fosse competir. Porque a trembolona em si ela é uma droga neurodegenerativa. Sim. Ela mexe com essa questão da cabeça, realmente, de você ficar apático. Você fica estressado porque ela se liga a receptor de cortisol no músculo. Então, o cortisol é um hormônio catabólico, ele não vai entrar no músculo, você não perde músculo, só que também ele fica livre, você fica estressado. Sim. Então, o negócio é o quê? Não vale a pena para quem é uma pessoa que convive com outras pessoas, uma pessoa que não vai competir, que não busca alta performance no fisiculturismo, não vale a pena. Por quê? Você consegue atingir resultados semelhantes a que a trembolona traz, sem precisar utilizar ela e poder viver a sua vida normal, sendo uma pessoa que usa, mas que usa recreativo. Aí você pode ver sua vida normal sem passar por esse estresse todo, sem passar por essa apatia toda que ela gera. Então, né, dá para fazer isso sem ser... Só faria se fosse atleta. Sim. Poder chegar no nível mais alto. Sim. Aí vale a pena. Se não, Não, com Não certeza, vale. né? A trembolona, a gente sabe que uma droga para ganho de força, ganho de massa magra e e ela perda de seca a massa gordura gorda. demais. Aham. Pô, não existe uma droga melhor, mas esses efeitos neuroativos que a trembolona traz, principalmente a nível de hipertrofia amidaliana, que é um núcleo da base cerebral, principalmente no controle dos impulsos e de humor na questão da irritabilidade, é muito intenso a afinidade da trembolona, principalmente para essas áreas que são responsivas ao cortisol. Sim. Aí você já não gera mais dopamina, mais serotonina, só abaixo também. É só cortisol. É aquele estresse o dia inteiro. Exatamente, né? Então é tudo importante ser comedido e ser acompanhado, né? Sim. Essa que é a diferença de ser profissional e de você ser recreativo. Só que não existe treino recreativo. Sim, exatamente. É isso que as pessoas entendem. E também, dentro do processo, é muito importante as pessoas entenderem o que é um direcionamento para... O que vocês passam de preparação a chegar no ponto do uso do hormônio para fins aí nessa questão de ganhos estéticos, mas Sim. para competição, do que aquela pessoa que fala, pô, o meu projeto carnaval vai começar só em dezembro, eu quero cortar um caminho aqui para chegar com um shape mais massa lá e encher a cara de cachaça no carnaval. E, infelizmente, Gustavo, hoje em dia é muito fácil arranjar Você vai isso, muito alugar um fácil. shape ali por um tempo, vai perder ele, vai prejudicar a sua saúde. Vai perder tudo, né? Vai. No Você- Brasil você não vai, tem uma... literalmente, você vai alugar por um tempinho ali e pode ser que o resultado nem seja tão bom, porque se Você não você tem não receptor, seguir a você não dieta, se você não treina. tiver receptor, você não treinar direito, não vai adiantar nada jogar dinheiro fora. A pessoa Vai que prejudicar. faz que quer o projeto carnaval não é aquele tipo de pessoa que gosta de treinar, que gosta do lifestyle, que gosta de levar o músculo até próximo à falha para poder desenvolver a musculatura. E outra coisa, né? Você já vê isso porque a pessoa quer desenvolver em 2 meses. E Não adianta, não assim. resolve. Nada. Nada. Então, é muito disso que eu acho que muito das pessoas que não conhecem do esporte tentam julgar Uhum. quem está dentro da preparação de uma forma completa ali, mas não faz a menor ideia daquilo que está falando. Sim. Como que funciona realmente, né? Do que precisa. E a gente consegue perceber, tanto que vocês dois estão focados, principalmente por conta da gente consegue ver
o cansaço da disciplina. Nem fala, Gustavo. E como que isso não necessariamente corre do lado de alta performance ser a mesma coisa que ter saúde, né? Sim, eu sempre falei disso, a gente estava conversando, estava falando, alta performance não corre Junto assim, com a ali saúde. pau a pau com a saúde. Você tem que tentar ter saúde para você manter a alta performance, mas os dois juntos, só pela alta performance você ter saúde, não vai. Você manter Porque você tem que cuidar do seu corpo para ele aguentar a alta performance, né? Sim. Como, por exemplo, eu estava falando aí de afunilar os treinos, a nossa articulação já não está tão bacana para sustentar a mesma carga que a gente sustentava treinando, comendo normal. Só que você não pode deixar Só de que você não pegar a pode carga. deixar de fazer. Então, o que eu vou fazer para cuidar? Hormônio. Sim. Entendeu? Aí entra... O seu Nesse aporte caso, calórico já não está tão alto para segurar aquela massa muscular. Como é que se segura? Hormônio. Sim. No meu Porque caso, eles- no meu caso foi isso. Eu precisava emagrecer e não podia perder massa magra. Sim. Não biologicamente impossível você não perder nadinha ali de massa magra. E a minha massa magra estava no limite. Sim. Então, assim, eu não podia perder nada dela, eu podia perder só gordura. Então, o que eu faço? O que eu tive que fazer? Auxílio de hormônio. Né, que eu estou tomando aí oxandrolona, até muito conhecida, igual você estava me falando, né? Leve, entre aspas, né? Mas eu jamais faria uso recreativo, mesmo sendo leve. Reposição, eu já tinha, por conta do uso de anticoncepcional, minha testosterona sempre foi muito baixa. Só que eu nunca senti efeito nenhum que me prejudicasse na minha vida. Sim. Né? Assim, ou não achava que não, né? Então, não via necessidade. Mas vamos lá, eu achei interessante esse achava que não. Então, o que você descobriu? Como assim? Depois Porque que depois que você retomou, vamos dizer assim, níveis mais altos circulantes de testosterona. Assim, questão de motivação, disposição, eu não consegui perceber ganho porque eu já iniciei na fase de preparação. Então, eu já estava com energia, eu já estou com energia baixa por conta da pouca alimentação, da alimentação restrita, né? Da vontade de, não só a fome, a vontade de comer, o cansaço dos treinos e tudo mais. Então, assim, eu já não tem como eu comparar agora. Sim. Eu não consigo comparar porque quando eu estava com a testosterona baixa, sendo uma pessoa normal, eu não fiz uso da oxandrolona sendo uma pessoa, tendo a minha vida normal, para saber se minha motivação ali aumentou com a minha testosterona. Se a minha vida, meu bem-estar melhorou com a testosterona. Mas depende você da Eu não sei. também. há alguns pontos específicos que eu digo principalmente assim, numa qualidade de sono e numa qualidade de despertar. Você percebeu alguma diferença nesse processo pós-hormonização? Eu posso não... Talvez eu não pensei que possa ser por isso, mas eu sempre tive muita dificuldade de acordar. Agora melhorou isso, mas... E hoje em dia, uma das coisas... Eu digo que a gente listou, assim, várias vezes eu fico brincando com isso, a gente lista 3 coisas que a gente quer levar para a vida da preparação. Sim. 3 coisas que a gente mais odeia. Tipo, a gente ficou fazendo listinha e uma delas é acordar cedo. É um hábito que eu adquiri e tô amando. Tipo assim, acordar cedo mesmo, tá? Porque... infinitamente. Sim, que o dia rende mais. Eu tenho o prazer de ver o dia nascendo, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas eu sempre gostei, mas não conseguia acordar. Porque, por mim, eu queria ficar na cama o dia inteiro. Sim. Eu sempre levantava para cumprir os objetivos. Sim. Não tinha dificuldade de chegar no horário, no serviço. Você acordar e tomar um essas café coisas. com tempo, tipo Odiava assim, esperando a hora. Por exemplo, hoje um dia meu, geralmente minha segunda-feira sempre começa muito cedo, por volta de 4h30, 5h da manhã. Sim. Então eu levanto ali, começo meu dia, tomo um cafezinho da manhã. A impressão que ele rende mais. Comecei em Ouro Preto. Já cheguei em Rio Casca, passei visita no hospital, depois atendi no CAPS, depois tinha reunião aqui em casa, meio-dia, almoço. Não. Rende muita coisa, né? Exatamente. E eu tinha muita coisa para fazer, sempre tive muita coisa, porque né, eu trabalho em 3 lugares. E tinha a rotina. Tinha a minha rotina ali de treino, que eu nunca gostei de faltar, né? Então, tinha esse cuidado, tinha prioridade o meu trabalho e o cuidado comigo. Mas tinha várias outras coisas que eu gostava de fazer, sempre gostei de fazer e não tinha tempo. Ou achava que não tinha, né? Era uma má gestão do tempo. Falava que não tinha tempo, né? E hoje, eu acordando mais cedo, eu consigo fazer tudo isso. Que é o hábito da leitura, que eu sempre gostei, tive, mas falava que não tinha tempo. Porque como era tudo muito corrido, aí no final de semana, o tempinho livre que eu tinha, eu queria o quê? Descansar, né? Dormir, ver um filme, nada que cansasse a mente de novo. Aí agora, eu acordando mais cedo, eu consigo fazer isso. Consigo admirar o dia, igual eu estava te falando, que é uma coisa que eu gostava muito e não tinha muito tempo de ver, né?
comecei a ter mais tempo de ler, né? Consigo tomar café com calma. Isso eu sempre gostei. Mas eu gostava de tomar café com calma como? Sábado, domingo. Que aí eu não tinha horário para sair, eu podia acordar e enrolar ali. Pô, aquele gosto de passar um café sem pressa. Nossa. Eu não tomo café, eu falo de preparar a mesa em si. Eu amo separar as coisas. Tá aí uma coisa que eu tava falando da comida afetiva. Sim. Entendeu? Pra mim sempre foi muito bacana isso de... Gosto muito de ir na roça, na casa da minha avó. Ir lá e tomar um café na mesa com ela, levar um bolo, uma broa dela, um negócio dela, entendeu? É muito mais do que a comida em si, é o momento. A comida é o momento. Pô, você come uma broa, lembra da sua avó. Você sair com a família para comer uma porção, um negócio assim, isso é um momento que você passa com a família. E tudo isso e tá aí uma das... Pra mim, a pior coisa é a preparação. Porque a gente teve que abster-se disso. Porque a gente fica tranquilo até sentir o cheiro da comida. É fácil não lidar dá. com a fome quando a gente tem o horário para comer, porque, por exemplo, na academia, eu falo muito isso, que eu não gosto muito do final de semana por conta de ficar muito à toa em casa nesse final. Porque o tempo que você tá em casa, você quer comer. Sim. Aí eu quero juntar duas refeições. Será que eu posso comer isso aqui junto para poder... Só que se eu como junto... Aí no final do dia eu já vou ficar um tempo maior sem comer. Sim. Agora, a gente vai pra academia cedo, tem que comer 5h30 da manhã. Aí eu tenho o intervalo entre a aula de 8 e 9 horas é a hora que eu vou comer. Eu tenho que fazer cardio 10, chegar em casa às 11h30, já preparar comida, meio-dia. Tá tudo ali contado. Não dá tempo não sobra muito tempo pra você comer uma coisa fora da dieta. Tipo, você arruma as marmitas, né? Aí 2 horas vou comer de novo para treinar 3, aí 3 horas acabou o treino, 4h30, 5 horas já vou comer de novo, para depois 7, 8 horas eu chegar em casa depois do segundo cardio e depois a janta, aí acabou. Aí no horário fica muito mais fácil de lidar com a fome, porque você entende que você não pode comer aquele horário. Sim. Como é que eu vou abrir uma marmita no meio da aula do meu aluno? Sim. Não dá nem se você quiser, né? Você nem pensa na comida, nem faz falta. Agora, na hora que vem o cheiro, sabe? Tá aí uma das coisas que a gente teve que... A gente, aos poucos, foi percebendo que tinha que escolher. A gente tentava, né, no início, levava dieta pra roça, por exemplo, e comer as coisas lá. Só que a gente ficava passando vontade. Sim. Ficava estressado, porque estava com vontade, às vezes errava. Você pega essa dieta, você fica chateado que você saiu. E vai acumulando aquilo ali. Né? Quando você erra uma vez, tipo assim, você sabe que não é prejudicial pro seu corpo a ponto de atrapalhar toda a preparação. Mas é prejudicial pra mente. Porque pô, tem um cara que tá falando isso aí agora. Quem Kaique Pro. Aquele moleque, negócio da batata doce. Brabíssimo. Pô, mas pode comer que é de batata doce. Mas o problema não é a batata doce. Mentalidade aquele cara ali Não, absurdo, cara. Absurdo. O Dino eu acho até exagerado. Porra, acabou. E é exatamente por isso que eu acredito que o Dino hoje não é um dos principais atletas do Brasil frente ao fisiculturismo. Talvez ele fosse, mas ele só não é porque a gente sabe que ele não consegue atingir 100% da capacidade dele mental. De disciplina. Eu acho que, infelizmente, também, Gustavo, entrando nesse assunto, é um cara que não tá na categoria, tá? Ele tá na categoria errada. Ele devia subir, porque já explorou 100% dele que tem ali já. Mas aí é que tá. Eu acho que é uma escolha dele também de reduzir o uso de hormônio. Entendeu? Porque pensando em saúde. Né? Sim. Que é até o que eu penso. Ele tentou evitar ao máximo, e ele não gostaria de aumentar além do que ele já falou que a pior coisa então, que tem na preparação, que inclusive é o que eu considero também, é chegar o dia ali, botar agulha no corpo. A gente pensa ali na hora, sei que lá, hormônio, você tá lá no início, lá, empolgado com o ciclo, não sei o quê, vou ficar grande, você começa com o tempo, igual eu comecei a pensar. É uma droga que você bota no seu corpo. Tem um porquê? Bacana, mas ainda é uma droga. Sim. E o nível de, né, nesse caso do Ramon, a questão de uma categoria para outra é absurdamente maior o nível de hormônio. Então, acredito que é um cara que não vai querer migrar por conta disso. Ele prefere ali passar por essa dificuldade para abster-se desse... Eu acredito fielmente que... Eu acho que o Dino hoje, ele não trabalha para ser melhor. Ele espera ser bom aposentar. É essa a impressão que eu tenho, né? Porque você percebe que... Até pelo Kaique, o nível de disciplina dele, que tá todo mundo falando, porra, o cara é monstro, e nem tanto pelo resultado que ele ainda tem. Pela cabeça. Porra, é absurdo controlar essa parte, de você saber até onde você pode ir e até onde você pode não ir. Não porque você não quer, mas porque você precisa. Só que isso é o que vocês estão vivendo. Quando isso se torna indiferença, é quando o cara ele sai da disciplina pro hábito. Aquilo ali já para ele já não gera mais esforço, aquilo ali já não gera mais vontade. Ele passou tanto tempo em privação
que ele não sente mais falta daquilo que ele não tem há anos. Sim. Então ele começa a gerar um lifestyle ali que, claro, que traz seus bônus e ônus, né? Igual o que você falou, muitas vezes pode ser que algum dia você tenha evitado de ir na casa de sua avó para evitar passar por uma situação semelhante, Sim. né? E isso tem um peso psicológico, né? Mas isso se faz necessário a partir do momento que você tem um propósito. Sim. E aí você não se julga, mas, ai meu Deus, porra, a vida propósito. inteira fui lá. Sim, e outra durante esse questão tempo de também é que preparo. a gente pensa, assim, as pessoas que não entendem, não estão no meio, elas pensam que, nossa, se eu deixar de comer essa coisa gostosa aqui para poder fazer isso. Só que às vezes não é, por exemplo, o do Kaique, às vezes não é um sacrifício para ele não deixar de comer, porque não faz falta para ele. Sim. Só que a pessoa, ela fala assim, ela mede a vida do outro com a própria régua. Exatamente. Esse que é o problema. Você querer, literalmente, ninguém precisava julgar a vida do outro. Sim. Tipo assim, a pessoa tá fazendo, bacana, ela tá prejudicando alguém, não tá? É a vida dela. É igual eu pensei, Você não são os atinge meus os a linha hormônios do que eu outro? uso. A minha mãe sabe, a minha namorada sabe. Então, tipo assim, não é aquela coisa que eu preciso esconder das pessoas, porque é a minha vida. Se eu tiver que um dia pagar o preço, eu sei o preço que eu vou pagar. Então, eu vou ser homem o suficiente para entender que eu vou colher o que eu plantei. Sim. Agora, aí a pessoa ela quer medir a vida do outro com a régua dela. E é muito, muito isso que acontece, principalmente eu acho que aqui no Brasil, com um bônus em Minas Gerais, que aqui é quase como se é um crime, né? A pessoa se sente extremamente ofendida se ela te oferece alguma coisa e você não aceita. E isso não só com comida, às vezes com álcool, não, pô, tá todo mundo bebendo, você não vai tomar um copinho? Não bebo. Não, mas um copinho você toma com a gente, fala, pô, não bebo. E aí as pessoas não gostam, pô, vamos tomar um cafezinho. Ah, falou café, eu tomo até um pãozinho também. Não, pão não quero, não. Você não vai comer o pão? O mineiro tem muito disso, né? muito, principalmente aqui. E trabalhar essa mentalidade. Na hora que você tá doido pra comer o pão, alguém chega com um pão cheirando na sua frente, ainda fala, come o pão e insiste. E acontece, tá, da pessoa fazer assim, falar que tá gostoso. Coisas que eu jamais faria com alguém, mas tem gente que faz com a gente. Indireta. Mas é porque nunca passaram por esse processo. Sim, não realmente, sabe como é que é. Elas não conseguem entender a seriedade disso. Só quem... vê quando você sofre. Véi, a gente, tipo assim, a gente via muito isso, as pessoas vivendo, acompanhava vários atletas e tudo, mas literalmente você só sabe quando você passa. Aí que você dá Aí valor. você não faz ideia da dificuldade que é antes de você passar. A pessoa, você pode falar, eu posso te falar tudo aqui, o Ítalo te falar tudo, mas só se você passar que você vai entender. Não, eu Aí entra já sei naquele que não é assunto que a gente uma falou no vivendo. início, que né, a pessoa ela é a vencedora só de passar por isso, de conseguir passar por isso. Porque é o que eu falo com a Luísa, o erro, você aprende com ele ou você simplesmente aceita... Esqueci a frase. Tava até na cabeça para falar. A gente nunca pode deixar aquilo tomar o processo. Fazer com que o erro estrague todo o processo que você passou. Então, se você errou, você tem que aprender com ele. Não, e outra coisa, E o erro seguir em faz frente. parte do processo. Sim. Né? Não, você tem que sair. Uma certeza que eu falo que o ser humano tem na vida, além da morte, é o erro. Uhum. E é o erro que nos permite acertar. Né? Você só está errando na sua dieta porque você tem uma dieta para seguir. Você sabe que é certo Porque também. você estabeleceu. Você só às vezes consegue. Pô, eu fico imaginando para vocês que estão nesse processo de preparo o impacto emocional que uma lesão pode trazer. Nossa. Sim, é outra coisa que a gente tem que cuidar demais Dá muito também. Por isso a gente tem que evitar também coisas que... brincadeiras ali que podem evitar a lesão. Sim. Tudo isso tem que olhar. É todo, assim... o esporte fisiculturismo, você tem que levar ele em todos os Global, cantinhos da sua né? vida, É literalmente no um geral. lifestyle. É literalmente você viver aquilo ali. Porque tudo pode influenciar. Tudo. E um processo muito intenso, né? Tipo, isso não acontece quando você chega na academia e quando você vai embora da academia. Muito pelo contrário, né? 1% do processo acontece dentro da academia. A academia é o playground. É o lugar... É a parte legal. Tá difícil de treinar porque tá sem energia, mas é só nesse final. A parte boa que é a academia, que é a hora que você vê seu corpo no pump, lá no espelho, que você tá bacana, pô, você tá vendo que tá dando resultado, você tá vendo que a sua gordura diminuiu onde tinha que diminuir, que cresceu onde tinha que crescer, que é onde no palco vai ficar bacana, treina pose, não sei o quê. Agora, a parte de casa mesmo, o dever de casa, que é seguir a dieta, é
É complicado. É o cardio, por exemplo. Ninguém gosta de fazer cardio. Entender as fases do corpo nesse processo também é muito importante, que nem sempre você vai se olhar no espelho e pra você, Luísa, você, Ítalo, você não vai estar satisfeito, mas faz parte do processo. Sim. Tá? É uma coisa que foi difícil pra mim também. Até porque a cabeça ela tende a se entender, comparar muito com qualquer pessoa. A Só que gente- se sempre se compara, vai pior. Sim, sim. Sim, a gente pensa sempre no pior. A gente vê aí os atletas profissionais já não tem, já mesmo na fase que era para eles estarem ali com um shape menos, como que se diz, desagradável, já não acontece mais porque eles estão fazendo isso há muito tempo, mas a gente é iniciante. A gente compara A gente sempre vai com quem- passar, quem tá aí, no a gente topo. compara isso é com um os viés profissionais. mental, Aham. chama viés de comparação. Né? Um nome bem ridículo, né? Porque é direto. Só que é muito legal. Tentem fazer isso em casa para vocês verem o que acontece. Por exemplo, se você estiver vendo uma foto de uma mulher que compete ali na classe biquíni e depois você se olha. Aí você se julga. Mas se você pegar uma foto sua de antes e olha para você de hoje, você se sente muito melhor. E às vezes a gente nem quer fazer isso para poder sofrer mesmo. Sim. Poder se martirizar. E aí o que acontece? Mas são tudo técnicas também mentais. Você tem que E aperfeiçoar. como que a gente mostra isso para as pessoas? É um experimento muito simples. Você pega uma bacia de água quente, uma bacia de água gelada e no meio você deixa uma bacia de água a temperatura ambiente. Enfia a mão nas duas. Aí você tira a mão das duas e enfia as duas mãos juntas na de água ambiente. A mão que estava na água quente, a água que você enfiar a mão vai estar gelada. E a mão que estava na água gelada, quando você enfia na água morna, a água está quente. E você sente a diferença da mesma água nas duas mãos. E esse é o viés de comparação, de onde você veio para onde você está. Bacana. E aí isso gera uma resposta mental direta, né? Por exemplo, teoricamente, se você fosse usar esse gatilho mental para os treinos, o que você faria? Antes do treino, você olha para o shape do sebum e olha para você e você vai falar, algo pode melhorar. No final do seu treino, já no pump, você pega uma foto pré-treino, antes do treino, e olha no espelho. Você vai sair, ou o que você faz? Você estimula o seu treino na sua capacidade máxima, que é literalmente treinar na força do ódio, e depois você tem a recompensa de comparar com o seu ponto de referência, que precisa ser você mesmo. Né? Sim. Então, Que é o certo, a gente sempre comparar Essa com de lá eu vou mesmo. ganhar do Sebum. Maravilhoso. Até Essa é a mentalidade. Até mesmo para a saúde, né? Para as pessoas que buscam ali o treino pela saúde. Você não vai medir a régua sua, né? Do seu tempo. Ai, fulano de tal tá na academia, ao mesmo tempo que eu já perdeu os 5 quilos, eu só perdi 2. Tá, mas como que funciona o seu corpo? Como é que tá a sua testosterona? Como é que tá suas vitaminas? Como é que tá a sua rotina? Sim. São muitas Entendeu? variáveis. É muita variável que interfere, entendeu? E se você não souber jogar com isso, né, você muitas vezes se sente frustrado justamente por falhas que são naturais, que acontecem durante esse E processo. aí você pega e larga de lado. E aí você se martiriza. É igual eu falo para as pessoas. Você não vai emagrecer em um dia e também não vai engordar em um dia. Mas você não pode transformar a sua exceção na prática diária, no hábito. Se você transformar a exceção no hábito, você vai responder ao seu hábito. E é sempre isso. Tem até um livro que eu amo que chama O Poder do Hábito, que fala sobre isso. Sobre como que aquilo que nós fazemos repetidamente todos os dias nos tornam infinitamente melhor, mais automatizados, mas ao mesmo tempo focados naquele processo. Inclusive o Paulo Musi mesmo fala isso, né? O Dr. Paulo Musi. Sim. Que a excelência ela é um hábito. É você fazer todo dia, que aquilo ali vai tornar... Falar assim, é como se o físico do Sebum foi construído ao longo de vários anos. Sim. Não um cara que montou o shape e foi lá, pronto. E tá aposentando e olha para onde que ele vai passar o tempo de qualidade dele, né? Eu adoro aquelas fotinhas do Sebum, uma garagem, um pau, o som torando e o cara tá lá treinando. E com a família ainda. 10 horas da noite, tranquilo, né? E todo dele, na casa dele, tudo do a jeito vida que dele. ele quiser. Exatamente, né? Ele construiu. Tudo que ele sofreu, aquilo tudo ali, mas tinha um objetivo e ele chegou lá. Sim, exatamente. Igual aconteceu com o Muzi mesmo, né? O Muzi, durante um período da vida dele, ele treinou para competir e depois ele continuou. Sim. Simplesmente continuou, né? E Então, hoje ele tá com o físico um pouquinho, que ele ficou doente, né? Na época aí. foi atrás, até agora ele tá bem magro. O meu
o processo que aconteceu com ele, que foi, ele teve que uma hérnia cervical, que aí fez uma compressão do plexo braquial, ele começou a perder a força do braço direito. E aí ele fez uma cirurgia de reconstrução, só que no terceiro dia de pós-operatório, eles chamaram lá no prédio da mãe dele, que era o mesmo condomínio que o dele, e ele foi lá, a mãe dele estava parando. Sim, Aí ele foi fazer a ressuscitação cardiopulmonar nela, recém-operado. Não, pior do que isso. Aí chegou o SAMU e quem fez a transferência da mãe dele para o hospital foi ele. E o SAMU andando e ele batendo a cabeça enquanto ele fazia a ressuscitação na mãe. Não. E aí ele perdeu a mãe dele, além de ter todo o trauma psicológico nesse processo, o trauma mental absurdo, ele ainda também teve uma parestesia, né? Ele perdeu a força de novo do membro. Sim, eu vi isso que algum seguidor dele comentou isso no vídeo dele falando que o Paulo Musi treinou, agora virou um nada. Aí que ele fez o vídeo falando sobre o que aconteceu, que eu vi lá, foi triste. E porque você vê que a maioria evita de contar a parte ruim, né? Sim. Aí eu fico com essa dúvida na cabeça. Por que a gente evita de... Porque todo atleta evita de contar a parte ruim. Aí eu agora vivendo isso, evito de contar para não desmotivar as pessoas. Porque muita gente na zona de conforto ali pode pensar assim, se ela errou e tá assim, eu também posso errar. Sim. Entendeu? Para evitar esse tipo de coisa. Só que o certo seria se a gente pudesse falar, né? Sim. A gente falasse o erro para todo mundo ver que a gente erra e continua. Que as pessoas tivessem educação, te aprende, né? Com o erro. Para entender que tudo isso eu não preciso sentir na minha pele para eu aprender com isso, né? A gente ia aprendendo com o erro. Só que infelizmente, Gustavo, hoje a gente tem que... A maioria das pessoas são assim. Você tem que aprender sentindo mesmo para poder entender o que é aquilo. Porque a maioria das pessoas ela duvida do quanto aquilo é ruim até ela passar. É o famoso aprende pela dor ou pelo amor, né? Tem muita gente que... A maioria é pela dor. E tudo acontece de qualquer forma no longo prazo. Né? Tanto a dor quanto o amor, eles sempre vêm no longo prazo. Por isso que as pessoas deixam para cima da hora para tentar resolver o problema de uma vida, né? Isso acontece muito no consultório psiquiátrico, quando as pessoas chegam lá e falam assim, não, eu quero ficar bem, rápido. Eu falo, mas tem quantos anos que você vive assim, da forma que te adoeceu? Não, mas eu só quero tomar o remédio, mudar o jeito que eu tô e ficar bem, né? Eu falei, o remédio ele vai te ajudar a mudar de vida. O remédio ele tá aí não para tampar um buraco, ele tá aí para te dar a energia que você precisa para superar o processo. Porque o processo é readequação de hábito, readaptação alimentar, é um processo de sono adequado. Então é todo um estilo de vida com terapia, muita psicoterapia, porque é extremamente importante para ajudar a sustentar os processos. E aí você vai começar a ver o que é o tratamento. Sim. O tratamento não é simplesmente vou chegar, tomar meu remédio e assistir um Netflix. É tipo as pessoas que fazem a bariátrica e não mudam o estilo de vida. O metabolismo não vai mudar. Você vai continuar, a fisiologia não vai mudar. Você vai continuar ganhando gordura, você comer mais, vai continuar perdendo, você comer menos. Só que a pessoa não muda o hábito que ela tinha antes. Ou a pessoa que chega na academia querendo emagrecer, ela tem 35 anos, comeu a vida inteira. Então, nos 35 anos que ela comeu ali, ela quer emagrecer em 3 meses. E é um processo metabólico e mental, é um adoecimento psiquiátrico, né? Um processo compulsivo. E o imediatismo, hoje, tudo muito fácil, é complicado por causa disso. Sim. Porque o imediatismo de alguma coisa, por exemplo, o celular, que é muito fácil você pegar e mandar uma mensagem para alguém que está do outro lado do mundo. E isso mesmo parece que é transferido para sua cabeça, você acha que tudo vai ser dessa forma. Exatamente. Aí é o viés de generalização. A pessoa não saber separar as coisas, o que é para ser demorado, porque vale a pena ser demorado. Por exemplo, no nosso caso, o físico. Sim. E o que pode ser imediato não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que é, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém. Por isso, o acompanhamento psicológico, principalmente a psicologia esportiva ali, na vida, né, no geral, mas a psicologia esportiva é indispensável. Sim. Porque o atleta, ele passa ali com esses extremos, passa por vários níveis ali de estresse e tudo mais, que pode prejudicar no rendimento. Então, assim, você tendo ali o acompanhamento, né, psicológico, tendo ali aquela base, tudo bem trabalhado, aqui, o resto do corpo flui melhor. Porque toda mudança, tudo que você decide fazer na sua vida começa aqui. Sim, exatamente. Nunca vem do corpo, o seu corpo... porque eu tenho o corpo assim, então minha mente vai ficar bacana. Não é assim, é o contrário. Performance, a saúde que você perde não é só física, é mental também. Sim. Então...
E esse processo mental, até para pessoas que não competem, às vezes as privações geram um estresse tão grande que começa a ser contraprodutivo para o desenvolvimento do físico, né? Então, às vezes, é melhor dar aquela escorregadinha na dieta. Não é uma escorregadinha, mas a refeição livre que tem, que não é permitida para o atleta, porque o atleta é simplesmente, você precisa chegar aqui. Sim. Você vai chegar aqui ou você não vai conseguir desenvolver. É porque, às vezes, Gustavo, aquele cortisol que você vai liberar do estresse, da ansiedade, de estar restrito demais só simplesmente para poder perder gordura, falar assim, uma pessoa normal, para estar no carnaval bem, para estar no casamento bem, para ir para a praia bem, aquele estresse ali, às vezes ele vai gerar uma hipercompensação depois, que você vai poder, às vezes, você vai deixar de comer agora, mas você vai ficar tão ansioso ao longo dos dias que na hora que você puder comer, você vai comer o mundo. Às vezes você dividir aquilo ali ao longo dos dias mesmo, todo dia sair um pouquinho da dieta, desde que seja calculado dentro dela, não vai ser sair, né? Às vezes isso vai ser menos prejudicial para o seu corpo e para sua mente do que o não sair, porque eu não posso sair. Aí fica aquela ansiedade, aquele cortisol sendo liberado o tempo todo. Sim, né? A pessoa sempre naquele momento de que algo vai acontecer, mas nada nunca acontece, que a gente chama de hipersaliência, né? Mas, enfim, o que a gente consegue perceber é todo o esforço que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. Continuem nessa caminhada, porque com certeza o sucesso vocês já construíram ele, né? Não é que vocês vão conquistar o sucesso, vocês construíram o seu sucesso, independente do resultado no dia da apresentação de vocês. Vocês já são grandes campeões e exemplos grandes que a gente tem aqui para nós, na nossa região. Então, parabéns por terem aceitado esse desafio, parabéns por se prepararem para esse desafio e eu gostaria muito de acompanhar. Tem redes onde vai passar a competição de vocês? Tem. Fala o Instagram. A gente vai... Eu vou estar no meu Instagram, né? @Luiza Varoto. Aí eu vou postar lá o link do Instagram da federação. Instagram da federação, que eles vão fazer a live ao vivo, né? E também eu vou fazer no meu celular, provavelmente. Se tudo der certo, se a bateria não resolver apagar, eu vou pedir para gravarem lá, então vai ser transmitido no meu celular também. Se o meu falhar, vai ser no do Ítalo também. Que meu irmão vai estar lá, a minha cunhada. O pessoal que vai estar com a gente vai estar lá gravando, vai transmitindo tudo. É muito importante. Né? Com certeza. Muito bom. E eu gostaria que, se possível, vocês deixarem uma mensagem final aí para o nosso público que estão nos ouvindo aí até agora. Então, como a gente falou aqui várias vezes, a mudança começa aqui. Isso aqui é nosso, né? Isso aqui é seu. Então, toda vez que você tem um objetivo, quando você quer uma coisa, você depende estritamente de você, para começar. Tem os fatores, né, extrínsecos aí que a gente estava falando, do ambiente, né? Que é ali a sua rotina de trabalho, né, o seu biotipo, tudo isso, mas nada disso vai te impedir se você quiser, se você manusear ali as ferramentas para poder atingir aquele objetivo. Então, assim, não é impossível. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, pode ser mais dolorido, pode ser mais fácil, mas é possível. Então, se você quer, tente. Maravilhoso, muito obrigado. Bom, e eu queria dizer que, galera, independente do tamanho do erro ou de qualquer coisa que você passe na vida, você tem a escolha de aprender com aquilo ali ou de ignorar. E quando você aprende com o erro, você leva aquilo ali para a vida inteira. E caso você não esteja vendo um aprendizado no erro ou no algo ruim que aconteceu na sua vida, porque às vezes você não está olhando da direção certa. É só você tentar ter uma outra visão para tentar aprender algo com aquela coisa que você errou. Porque às vezes o erro ele vem disfarçado de aprendizado, porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E isso a gente aprendeu muito nessa preparação, isso que eu estou falando, porque a gente errou. Só que se a gente só tivesse errado e seguido em frente, às vezes aquele erro ia perpetuar na cabeça o resto da vida. Mas quando você aprende, não. Você entende que aquilo ali teve um propósito na sua vida. Por mais que vá te prejudicar, você aprendeu. Então você pode escolher aprender para amenizar as consequências do erro. Com certeza, né? O sucesso é uma escolha diária. O que você colocou até foi uma forma diferente de parafrasear a professora Luciana Galvão, quando ela fala sobre o trauma, que ela fala que o trauma é um lugar do passado que você resolveu colocar uma etiqueta de que não quer aprender com isso.
E aí você fixou o seu passado em todos os seus dias presentes. Sim. Até o dia que você aprender com isso. Sim. E aí ele deixa de ser um trauma. Começa a chamar de trauma. Ele vai ser um aprendizado. Fantástico, Exatamente. né? Então, mais uma vez, Exatamente. muito obrigado. Agradeço a todos vocês, o nosso público que está nos ouvindo aí. Lembre de curtir, compartilhar, ativar o sininho, manda para a mãe, para o tio, para a avó, para o cachorro, para todo mundo, que nós estaremos aqui cada vez trazendo mais pessoas competentes como os nossos convidados de hoje para enriquecer cada vez mais o nosso conteúdo dentro das redes. Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. E galera, Obrigada.